Bora lá, gente, tudo bom? Bora lá pra gente falar hoje sobre os signos, né? A gente não vai falar sobre astrologia. Nós vamos falar da importância de saber os signos, né? Eu até coloquei, pontuei aqui, fiz a minha fichinha aqui, as minhas fichinhas. Isso tudo é material que a gente vai fazendo, né? Tem tanto material que a gente nem sabe o que fala e como começa. Tudo é estudo, né? A busca. Então, gente, é o seguinte. Quando a gente fala sobre signo, por que tem que saber sobre signo no tarô, tá? Por quê? Vou te dar um exemplo aqui. O tarô que eu uso nas minhas leituras aqui do canal, que é o tarô do Ciro Marchetti, né? Vamos pegar um arcano menor aqui, que nós temos, por exemplo, o 9 de espadas aqui, que tem o signo de peixes, mas tem Marte lá também, tá vendo? O que significa aqui é conteúdo de leitura isso, gente. Tarô é isso. Tarô você nunca para de estudar. Nunca para de estudar. E o que significa? Por que o 9 de espadas tem a ver com Gêmeos, tem a ver com Marte, né? Por quê? E tá aqui. Se você não tem o conhecimento do signo aqui, dos planetas, para você fazer a leitura dessa carta, você vai cair só apenas, exclusivamente no significado da carta. Ah, é ansiedade, é estresse, é o medo da solidão, né? E aí, mas por quê? Aí, dependendo das cartas que estão em volta, você vai conseguir identificar como que está caminhando essa situação. Aí Marte, de repente, dependendo, eu vou sempre falar isso, depende tudo das cartas que estão em volta, tá? Para você dar o contexto, né? A leitura todinha. Aquilo que eu sempre falo, a espiritualidade conversa com a gente, né? Porque o fato de a espiritualidade identificar, sair uma carta dessa na sua mesa, se você tá, né, que eu já falei sobre a intuição, já falei como é que você se conecta, como é que abre o canal, né? Ela vai trazer essa carta e ela vai falar, Andréia, tem muita coisa para ser falada. E aí, na hora que você faz a leitura, a espiritualidade vai te conduzindo, mas você tem conhecimento. Você sabe o que você vai falar, porque você tem o conhecimento. Então, poxa, você tirou essa carta porque a escolha da carta é intuitiva. E tá ali. E de repente você precisa falar alguma coisa para o seu consulente sobre esse 9 de espadas. Primeiro tem o número 9. Tu vai ter o conhecimento do número 9. O que significa o 9 nesse contexto, tá? Eu tô falando assim, mas esqueço de olhar para lá. O que significa o 9 nesse contexto? Aí Marte, né? O que significa o planeta Marte nesse contexto? E Gêmeos, por que Gêmeos está aqui? Então, você tem o conhecimento, aí tem outras cartas que trazem só isso aqui, ó. Ah, essa aqui traz que é do elemento fogo. Então, o que significa esse cavaleiro de paus dentro do elemento fogo? O que é o elemento fogo? Nós vamos falar sobre os elementos quando for falar sobre os arcanos menores, tá? Porque é muita coisa para falar sobre os elementos também. Não é só terra, fogo, água e ar, porque terra significa isso, fogo significa. Não, é muita coisa. Porque, bom, não vou nem falar sobre isso, vou deixar para falar lá na frente. Então, ter esses conhecimentos, aí, nesse tarô aqui, por exemplo, não sei se você identifica, mas tem aqui, ó, tá vendo? Leão, e tem aqui o signo de uma pontinha de câncer, tá vendo? Então, nós temos o elemento fogo, nós temos leão predominando nessa carta, mas esse cavaleiro tem um quezinho de câncer. Porque a pessoa, quando vai editar um tarô, ela tem que ser rico em detalhes, entendeu? Então, você vai ter a bagagem, né? Os aspectos desses planetas, desses signos, o que significa, para você conseguir realizar sua leitura e entender o que a espiritualidade quer falar contigo para você jogar o tarô, tá? Então,
nesse deck que eu uso, que é exclusivo para o canal, eu não faço atendimento com ele, eu só uso ele. Vamos dar outro exemplo. Eu comprei esse oráculo aqui, que é o oráculo da lua. Esse aqui é o genérico, né? Porque você pensa que as pessoas falam assim, ai, por que que cobra a leitura? E o investimento que você faz, né, em tudo. Então, um tarô como esse do Ciro Marchetti, hoje, ele tá em torno de uns R$ 400, o original, né, esse daqui. E aí você compra o genérico, né, até você poder comprar depois, porque a minha intenção nesse do oráculo aqui da lua é comprar ele, mas é o outro, não é esse, é o outro. Porque esse aqui eu já tenho, traz a mesma mensagem, né? Então, por exemplo, nesse oráculo da lua, primeiro, lembra que eu falei que a gente tem que saber sobre a lua? Eu vou falar sobre a lua aqui, mas eu tiro uma carta aqui que tá falando lua nova em leão. Lua nova em leão. Primeiro, o que que é a lua nova, né? O que que significa leão aqui? Isso aqui é uma mensagem que a gente usa os oráculos nesse sentido aqui, que não é um deck de tarô. É a mensagem final. Por que que a pessoa tem que buscar com a lua nova em leão? O que que é a lua nova? O que que é leão? Entendeu? Para você passar além do que está escrito aqui. Confiança é a chave do sucesso. Tá, André, eu não tenho conhecimento profundo desse oráculo, eu vou pegar o oráculo e vou dizer para a pessoa assim, olha, você precisa ter confiança. Confiança, que é isso que o oráculo está falando para você aqui. Confiança. E você vai ficar no significado da carta que a carta trouxe para você. Mas você tem muito mais bagagem para falar para o seu cliente, para o seu consulente, né? Se você identificar o que, que é lua nova em leão. Entenderam? Aí, vou trazer um outro. Eu trago primeiro essas fontes para você, o porquê que eu tô jogando essa aula aqui, para vocês terem a compreensão, para quem realmente está querendo aprender a ler tarô. Ler tarô não é um dia. Olha, esse meu caderno aqui, ó, é tudo sobre astrologia. Tudo, 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 né? Significado dos planetas, ó, tudo escrito. É conhecimento, é você sentar e estudar. Significado das casas, né? O que que é Lilith, o que que é Quiron, tudo tá aqui, né? Aqui eu fiz o meu mapa astrológico para eu compreender, isso aqui faz parte do meu autoconhecimento, do meu processo de estudo, né? Então, o que que cada signo significa, tudo tá aqui, né? O caminho dos chakras aqui dentro dos signos, que isso aí eu não vou nem falar. Sobre a parte que fala sobre lua, esse caderno eu mandei fazer para mim, né? Então, eu falei para a pessoa assim, eu quero que você faça um caderno assim, assim, assim para mim. Então, esses cadernos específicos meus são personalizados que eu procuro fazer, né? Mas tudo é estudo. Eu tô querendo falar para você que você tem que estudar. Esse livro aqui, ó, das casas astrológicas e holística, é um livro muito legal para quem está iniciando, né? Quer ter um iniciamento, começar, o beabá. Foi o primeiro que eu adquiri. Porque ele traz aqui, por exemplo, o nó do norte, ele traz um conceito, as cartas são assim também, né? Mais claro, mais amplo do que você vai falar para a pessoa quando você tirar. Aqui, no caso, seria só o jogo com esse oráculo, né? Mercúrio, as casas, né? A casa dos horizontes expandidos, a casa do trabalho, né? Isso aqui é um livro, é um deck bem bacana de trabalhar. E aí, que nem eu falei para vocês numa outra linguagem, esse livro aqui do André Mantovani, cara, esse livro é um espetáculo. Esse aqui traz luz e sombra, né? A imagem interior da pessoa, como é que a pessoa é no trabalho, as qualidades. Aqui fala, por exemplo, qual é o regente, a qualidade e o elemento. Cada um, né? Regente, qualidade e elemento. Então, qualidade que a gente fala, a gente tem que saber o que é um signo cardinal, o que é um signo mutável, o que é um signo fixo. Precisa entender isso também, né? Então, é um processo, né? Então, hoje eu vou fazer de uma forma bem resumida,
para vocês terem uma compreensão de como que quando você joga o tarô, né, o signo ali, o que que significa, como que você tem que identificar, como que você tem que ler, o que que você deve se lembrar, o que que você tem que se antenar na hora da leitura do tarô. Porque, gente, olha só, faz muito tempo que eu tô lendo tarô. E para assimilar tudo não é de um dia para o outro. A coisa é devagar e sempre, devagar e sempre. É você trazer, de repente você traz aquele conceito, você tá lendo, e você quando se pega, tá só naquele conceito, você tem que voltar lá e reler e aprender de novo, que às vezes você esquece, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então tá, Andréia, vamos lá. Vamos começar com Áries aqui, tá? E aí a gente dentro pega uma carta que tem Áries, né? Vamos pegar, o Imperador tem Áries, mas também tem Júpiter, né? Que você já coloquei lá para vocês. Vamos identificar aqui uma carta que tenha Áries, para vocês compreenderem. Eu não separei, a gente tá aqui, qualquer coisa vocês avançam o vídeo, aí aqui. 2 de paus tem Áries. Áries e tem Marte, que é o regente dele, né? Então, eu tenho aqui uma carta de Áries. Aí eu vou ler Áries aqui pro meu cliente. 2 de paus. 2 de paus, ele parcerias, é você não ficar parado aí feito um 2 de paus, é você entender que pode vir algumas... Você vai ver o significado da carta lá, né? Então, quando aparece esse 2 de paus, eu preciso falar para essa pessoa, você precisa ter atitude. Aí eu vou trazer toda a informação que o signo de Áries traz para mim, para falar para esse consulente. Vou trazer a energia do planeta Marte dentro dessa leitura, para essa pessoa ter uma compreensão melhor do que é esse 2 de paus. E aí tem outra coisa. Aí tu, mais pra frente, primeiro você entenda isso, depois você passa pro cardinal, depois você passa um dia de cada vez e sempre, até você conseguir assimilar. Porque o segredo, gente, quando a gente tem que aprender uma coisa, é o questionamento, sabe? Porque a informação chega para você, né? Você vai fazer uma pergunta. O que é o signo de Áries? Ok, signo de Áries é um signo que fala sobre isso, isso, isso. Ok. O questionamento é quando você fala assim, então por que esse significado como que isso chega na minha carta de tarô? Isso é um questionamento. Aí você está usando o seu raciocínio, tá? Aí esse questionamento, aí você vai assimilar aquilo e aí você vai absorver aquela informação. Então tudo chega até você através do questionamento, não é da pergunta. É o entendimento. É o entendimento que você tem. Quando você consegue pegar isso, esse entendimento, nunca mais esquece. Foi assim que eu eduquei meu filho e é assim que é em tudo. Na faculdade, né, nos estudos, tudo você tem que entender, questionar. O questionamento gera o raciocínio. Quando você pega isso, você nunca mais esquece, porque você assimilou. Aí você arquiva, entendeu? E nunca mais esquece. É a compreensão. Então, um dia de cada vez. Compreenda primeiro o que significa Áries, depois qual é o elemento dele, né? Qual que é a casa que ele tá, por isso que eu falo, você entrar, fazer essa meditação de você entrar aqui. Por que tem uma escada? Se veja na frente dessa escada, na indecisão de qual caminho que você vai seguir. Por que aqui tem uma cor azul? Por que aqui tem uma cor vermelha? Já ensinei para vocês sobre as cores. Né? O que significa que... Então, por que essa pessoa tá parada, feito um 2 de paus aqui? Tendo que usar... Sendo que o universo está disponibilizando para ela a energia de Áries, a energia de Marte, né? Então você tem que se colocar nessa carta e analisar todo o contexto dela, o que que são esses degraus aqui no nada, né? No universo ali, sem nenhum tipo de apoio. Então você entrar no universo da carta
questionar a carta para você poder fazer a sua leitura. Entendeu? Então, aqui, hoje, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai trazer aqui, eu vou ler para vocês, né? E aos poucos eu vou explicando. Quando a gente fala sobre Áries, Áries traz o verbo eu sou, né? Então, Áries, cadê aqui? Eu não vou falar do verbo nesse vídeo, não vai confundir vocês. Eu vou falar de outras coisas, porque nas cartas eu já tô levando o verbo para vocês. Não vai ficar muita informação aqui para esse vídeo, tá? Então, Áries traz, primeiro você tem que saber o período. Às vezes, qual é o período de Áries? Áries vai do dia 21 de março até o dia 20 de abril, ok? Se a pessoa pede um tempo para você, ai André, quando será que vai acontecer tal coisa? Aí você tira uma carta aqui, cai com a carta de Áries, você vai ter informação de tempo sobre esse elemento, sobre o que significa paus, e mais ainda, tempo de Marte, tempo de Áries, tem tudo isso para você assimilar, e ali, dependendo do que acontece, você vai ter uma noção de tempo para dar para a pessoa. Isso também é importante numa leitura de tarô. Então, você trazer, né, Áries vai do dia 21 de março até o dia 20 de abril. Nós temos o tempo do elemento Marte, né? Marte, ele tem ali, ele dá a volta ao Sol em 2 anos. Então, Marte significa, né, que pode ser que no contexto da leitura, eu tô dando um exemplo inicial para vocês pegarem, eu não vou falar isso em todos os signos, tá? Só no primeiro para vocês entenderem. Pode ser que significa que dentro de um prazo, né, de um mês, ou paus, por exemplo, das semanas, né? 2 semanas, um mês, alguma coisa venha que leve até tal tempo, pode se desenvolver isso até 2 anos, entende? Você vai ter o contexto de tudo dentro do que você está lendo e do que você está recebendo de intuição, mas o conhecimento você tem, tá? Então, saber, né, Andréia, mais ou menos quanto? Olha, se você tiver março, abril, entre os dias 20 de março, abril, mais ou menos ali, nesse meio tempo, tu vai ter as informações também que agregam na sua leitura. É muita coisa. Eu sei que é muita coisa, porém, é necessário eu passar para vocês, né? Então, você vai pegar um curso de tarô básico ali, você vai aprender o beabá daquela carta. Você quer aprender a ler o tarô. Então, tu tem que aprender a ler o tarô, tá? Então, eu já falei para vocês sobre os planetas, eu tô falando lá de acordo com os arcanos que aparecem lá, eu tô identificando, falando sobre os planetas para você. E aqui eu vou falar apenas sobre o signo. Então, Áries, ele fala de superação, tá? Superação. É um signo repleto de energia, de muita espontaneidade, de muito entusiasmo. Eu vou te trazer só esse primeiro exemplo aqui, né? Então, é um signo que ele quer sempre fluir, né? Que pode, mas pelo fato de ter o regente como Marte, ele pode dar com os burros na água ali, né? Pode dar com a cabeça na parede, porque Áries tem, né? A figura aqui, esqueci o nome, vocês pesquisam aí não sei como é que chama, gente, alce, não, que tem os cornos assim, né? Que ele vai, esqueci o nome do animal. Então, às vezes, ele pode dar com a cabeça na parede, né? Então, pode dar a cabeça. Às vezes, no aspecto de sombra, é um signo muito agressivo, muito ambicioso, né? Gosta de ser pioneiro em tudo. Às vezes, ele vai num levante assim que não pensa nas consequências, né? Não pensa nas consequências. Pode ser egoísta, ele vem para ser um líder, tem uma personalidade muito forte, às vezes pode ser até um pé no saco, né? Egoísta. Então, aqui a gente tem as características, né? André, então eu tenho 2 de paus aqui,
E aí, analisa, né? Aqui é a calmaria, é o lado luz e o lado sombra de Marte, de Áries, entendeu? Então pensa muito bem o que antes, que a oportunidade está lá na frente, né? Então trazer essas informações é muito importante. O que eu ia falar para vocês? Tá. Então nós temos Marte. Eu não vou trazer a influência dos outros tarôs, senão vai ficar muito confuso aqui dos outros arcanos. Não ia falar dos outros arcanos que têm o mesmo signo. Não vou falar porque senão vai ficar muito embaralhado aqui. Vou dar um exemplo de um só. Ok, então eu sei que Áries é desse jeito, né? Você vai procurar saber mais o que acontece com o ariano, você vai buscar dentro, né, as informações que você. Cada um vai identificar o que precisa para fazer uma leitura. Cada um estuda de um jeito, tá? Mas é importante saber a característica do signo. E aí eu vou saber qual é o elemento desse signo. Eu sei que Áries, ele é um fogo, do elemento fogo. Mas que fogo que ele é? Tem 3 tipos de fogo. Porque se você parar, você tem Áries, você tem Leão, que é fogo, e você tem Sagitário, que é fogo. São 3 fogos. Entendeu? Então, o ariano, ele tem o primeiro fogo, que é o fogo cardial, tá? É aquele fogo que tá ali no centro da Terra, né? Que arde, embrasa. É a energia do ariano que pulsa, né? E nada segura ele. Então, ele é um fogo de iniciativa, pessoal, tá? É esse fogo que traz a energia de Áries, é dessa iniciativa pessoal. Ok, eu sei o significado, eu sei qual é o tipo de fogo, e aí, qual mais informação que eu preciso identificar aqui? Qual é a casa? Onde é que Áries está domiciliado? Áries está domiciliado na casa 1. Entendeu? E a casa 1 é a casa do quê? Do potencial. É a casa do potencial. Né? A casa dele, né? É tipo do ambiente em que ele vive, onde mostra a personalidade dele, né? Como ele se vê, o corpo dele. Então é ali você traz essas características dele, né? Então, quando eu tenho aqui essa carta, vamos na sequência da leitura do 2 de paus, para você ter um exemplo. Então, eu tenho 2 de paus, eu tenho que tomar uma decisão, tenho que cuidar com a minha, né? O meu lado luz, o meu lado sombra aqui, para não ir com muita sede ao pote, porque senão eu posso dar com burro na água, como diz o outro. Desculpa falar o português, mas às vezes a gente tem que falar assim, né? Eu sei que eu tô num canal de vídeo, mas a gente fala mesmo, né? Ou então eu posso falar bonitinho que pode não dar nada certo, eu posso me decepcionar porque eu fui no impulso, né? Então, dá com a cabeça na parede. Então, por isso que eu tenho que ficar parado aqui e analisar o que eu vou sentir. Nesse sentido, eu tenho que parar um pouquinho e perceber o que meu corpo está dizendo. Vai dizer para o seu cliente assim, pare e perceba você, né? Analise até que ponto isso não está inflamando você demais, porque é o fogo cardial, para você tomar uma atitude impensada, entendeu? Então, você vai trazer esse elemento, essa energia aqui, tá? Esse primeiro signo vai ficar longo, porque eu tô trazendo esses detalhes. Depois eu vou passar para vocês rapidinho tudo. E aí, nós temos a casa dele, que é o que eu te falei, né? A casa do potencial, é a casa 1. Então, veja ali a sua essência, tal, tal. Aí, o que acontece? Os desafios. E os desafios estão aonde? Na casa opositora, que está na casa 7, em Libra. O que pode pegar aqui? Se tiver no relacionamento amoroso, né? Pode estar. Libra fala de casa 7 de todos os relacionamentos. Então, o que pode correr risco aqui nessa situação? Tá na casa opositora, na casa 7. Então, olha, pode ser que se você
agir de determinada maneira, isso vai refletir no relacionamento assim. Pense lá, pense nesse seu lado, se você não tá pensando, né, no. Porque aqui você vai falar sobre tudo: amor, trabalho, entendeu? Então, assim, então é muito importante você saber o significado do signo, a data, o planeta que aparece, que está regendo ele, né? Qual que é o elemento dele, qual é a casa que ele tá e qual que é a casa opositora desse signo. André, é muita coisa. Tudo para uma cartinha de tarô, tudo para uma cartinha de tarô, na hora da leitura. Né? Então, aqui tem um 2 de paus. Por que que fica parado feito um 2 de paus? Marte está pedindo iniciativa. Ares está pedindo para olhar um pouquinho, ir com calma, analisar, né? Ver como é que isso interfere nos relacionamentos de trabalho, no amor, como é que isso está refletindo em você. Né? Dá uma segurada um pouquinho, ou se as cartas estiverem favoráveis do lado, vai com tudo que vai dar certo, usa esse fogo todo e vai. Quem vai ditar se sim ou se não são as cartas que estão em volta, que a gente vai aprendendo as técnicas, tá? Então, vamos lá, para você entender, né? Agora, nesse primeiro momento, eu vou explicar, tô explicando para vocês, depois eu vou deixar ali, né, o vídeo, vou ler para vocês o que tá aqui na ficha, para vocês terem essa compreensão de cada signo, ok? Então, voltando, Áries traz a superação, né? É um signo, eu tô lendo o que eu escrevi aqui, repleto de energia, ele é espontâneo, ele é muito entusiasta, tá? Pode ter um lado agressivo, pode ter um lado ambicioso, é corajoso, é impulsivo, impaciente, gosta de ser pioneiro, às vezes por querer chegar na frente, nem sempre pensa nas consequências, tem uma personalidade muito forte e às vezes dependendo da personalidade dele pode ser muito chato, pode ter um lado egoísta, tem uma liderança nata, tá? É regente pelo signo de Marte, que traz ali Marte dá a volta no Sol por 2 anos, tá? Faz essa rotação. O elemento de Áries é o elemento fogo cardial, que está no centro da Terra, que arde, é uma energia que pulsa e nada segura. É a iniciativa pessoal. É domiciliado na casa 1, que é a casa do potencial. Você tem potência para seguir em frente? Você tem potência para ir? Se você acha, vai buscar para você seguir, para estar preparado para a oportunidade. Entendeu? É a casa do potencial, né? É o primeiro ambiente que o indivíduo vive, onde ele vai se identificar com a personalidade, com o corpo dele mesmo, ele vai se olhar. E a casa opositora é a casa 7, casa de Libra, que é a casa dos relacionamentos, tá? Então, todas essas informações vocês têm que ter ali para saber do signo, para fazer uma leitura. E é por isso que precisa. Vamos para o segundo signo, o signo de Touro, tá? Touro, ele é regido pela Vênus, ok? Vênus demora, eu falo sobre os planetas em cada arcano, vocês vão ver lá. Vênus demora 225 dias para dar a volta, para chegar no Sol novamente, ok? Touro vai do dia 21 de abril até o dia 20 de maio. É um signo que fala de persistência. Persistência, né? Então, Touro, ele precisa ter base sólida para se apoiar. Muito sólida. Vamos ver aqui um arcano que tenha Touro. Vamos lá. Eu não separei, gente. Desculpa aí eu, tá? Vamos ver aqui um arcano que tenha Touro. Vou deixar Gêmeos aqui do lado logo. Escorpião, né? Sagitário, Capricórnio, Peixes, Câncer. Peraí, que eu acho. Eu não vou cortar o vídeo, não. Vocês podem
avançar aí se vocês quiserem. Touro. Aquário. Depois eu vou procurando mais. Touro aqui, ó. Touro aqui nessa carta tem Saturno e tem o signo dele no 7 de ouros. Né? Então, o que Touro fala? Touro fala que ele precisa dispor de base sólida, né, para poder se apoiar. E olha só a dúvida dessa pessoa aqui com o 7 de ouros, né, o sexto vazio. Por que essa pessoa tá ali insegura na colheita? Aí vem a energia de Touro. E Saturno, que é o planeta, o senhor dos desafios. É desafiador para ela e ela precisa ter a segurança de que isso realmente vai dar certo. O 7 é o número do quê? Da reflexão. Tá? Então, é nesse sentido que eu falo, você tem que ter toda essa bagagem para fazer a leitura do tarô. E aí, Touro é um signo estável, firme, teimoso, às vezes a teimosia também, né? Muito indulgente. Ao mesmo tempo que ele é sociável, ele é um pouco hedonista. Hedonista que fala é hedonista, né? É muito conservador, mas ao mesmo tempo pode ter ali a cabeça fechada, né? É conservador, mas no excesso ele tem a cabeça fechada demais. Ó, tá vendo como tudo se remete a essa carta, gente? Você consegue identificar as qualidades de Touro aqui? Né? Tem a cabeça fechada, tem muito cuidado com o carinho, tem muita paciência em observar. Olha essa pessoa observando. Tá? Então, Touro, ele tem essa Vênus, né? Que no caso... E outra coisa, gente. A Vênus em cada signo significa uma coisa, tá? Não é pensando que Vênus em Touro é uma coisa, Vênus em Libra é outra coisa. Sabia disso? Também. Vênus e Touro traz essa beleza da... Né? Touro não gosta da mesa bonita, da mesa, né, linda, ali bem arrumada, bem posta. Então, é um outro tipo de beleza, entendeu? Então, ela tem essa beleza, tem Vênus com ele. O elemento é terra. Olha aqui. Terra, ouro. O elemento é terra. E é uma terra fixa. Tá? É uma terra fixa. Então, é a terra que estrutura o planeta. Por isso que ele precisa de base sólida. Tá? Então, o touro tem essa terra fixa. É a semente do solo fértil. O touro não vai jogar semente em solo infértil. Por isso, tanta dúvida dessa pessoa aqui, quando ela tá olhando para essa árvore aqui, né? Olha o tamanho dessa leitura aqui. Conserva muitos valores pessoais, busca estabilidade e precisa da interação com o tangível. Essa é a terra de Touro, tá? É a terra fixa. Então, eu sei que eu vou construir nesse terreno, é tangível. Eu sei que eu vou plantar e eu vou colher, entendeu? Então, é a terra fixa. Tá na casa 2. Casa 2 é a casa das finanças do indivíduo, muito. Então, olha aqui, olha o dinheiro aqui. Como fala, o tarô fala com você. É a casa da finança, tá? O dinheiro que ele ganha, como que ele controla seus impulsos consumistas, é a casa do tangível. A sombra, o lado opositor, tá na casa 8, na casa de Escorpião. Depois você vai entender. É legal, eu não vou deixar tudo aqui, senão vai ficar comprido o vídeo, mas tu vai fazer esse exercício. Por que Touro tem isso? Qual que é a sombra de Touro ali na casa 8, na casa de Escorpião? O que acontece que pode afetar isso tudo aqui nele? E o que Saturno tem a ver com essa carta? Então, tu vai juntar os pontinhos e aí você vai entender. É desafiador para ele. Às vezes a pessoa carrega um karma aqui, porque Saturno é o senhor do karma, né? Na vida material dele. Às vezes a pessoa patina, por quê? As outras cartas que vão ditar o contexto dessa história aqui. Mas você tem toda a informação que precisa em apenas uma carta. Ok? Agora a gente vai para Gêmeos. Vou procurar Gêmeos aqui.
Eu já tinha pego Gêmeos. Aqui, Gêmeos no 10 de espadas. Gêmeos no 10 de espadas. Ai, não podia ter pego uma carta melhorzinha para falar, não, misericórdia. Mas como tudo é intuitivo, né? Não dá para escolher. Ai. Então, Gêmeos, ele vai do dia 21 de maio até o dia 22 de junho. É o signo da conexão. Da conexão, tá? É o signo que gosta de trocar opinião, estar aberto a ideias, aos padrões de pensamentos novos e diferentes. Estar aberto, não se recolher. Então, aqui já estou começando falando que esse gêmeo está pedindo para essa pessoa, às vezes está sofrendo porque não está sabendo lidar com uma situação diferente. Você vai ver lá que o naipe de espadas é pensamento, raciocínio, elemento ar, né? Então, às vezes, muita coisa pensando, não se permite a entender o que tá, a se abrir a um universo diferente, tá aqui. Então, Gêmeos, ele traz também uma Vênus. Também traz uma Vênus aqui. Uma Vênus inteligente, ok? Que nem eu falei, Vênus leva 225 dias em volta, né? Então, Gêmeos traz aí o intelectual, é o signo do ar, né? A gente vai ver isso lá. O intelectual é o conservadorismo, às vezes ele fala muito pelos cotovelos, depois se arrepende, traz problema para ele, tá? É um signo muito sociável, mas às vezes ele é impessoal. É muito versátil, mas às vezes ele quer fazer tudo de uma vez, não consegue fazer uma coisa só, quer fazer tudo de uma vez só, isso pode trazer problema para ele. Muita dor de cabeça, excesso de sobrecarga aqui, tudo racional, pensamento, né? E às vezes ele é muito volátil, ou ele é volátil ou ele tem duas caras. Tem que tomar cuidado com isso. Ele pode ser volátil, mas ele pode ter duas caras. Isso segmenta essa carta também. Entenderam? Então, esse signo, ele é do ar mutável. O que é o ar mutável? É aquele ventinho, você vai lá, vai saber, vai pesquisar o que é fixo, o que é cardeal, o que é mutável, né? Então, eu não vou entrar aqui na astrologia. Eu vou trazer as características da carta. Então, aqui nesse caso, Gêmeos é aquele ar que fala do vento que sopra para trazer a energia eólica. Sabe aquele vento? Entendeu? Então, às vezes, nesse contexto, eu vou dizer para você que é o ar que muda e se adapta, lembra do catavento? As energias, né? As ideias, a mente sempre em mutação, tá sempre em mutação. É esse ar que faz gerar os moinhos. Às vezes, quando é muito forte, né? Então, é o ar que faz o movimento, tá? Esse ar mutável aí, dessa energia eólica, onde a forma se desfaz, né? O ar, aqui ele muda, ele se adapta, ok? Cadê? Gêmeos. Tá na casa 3, que é a casa da comunicação. Como que o indivíduo fala, às vezes fala pelos cotovelos e se arrepende, dá problema. Sobre o que ele se comunica, com o que ele se comunica mais, isso vai ser dado ali durante, né, a leitura. Fala dos seus irmãos, a casa 3 fala de irmãos, de irmãs, de vizinhos, de viagens curtas, tudo isso fala na casa 3. Né? Às vezes aqui tem muitas leituras minhas que isso aqui se remete muito a situações realmente familiares, preocupação, crenças limitantes, entende? Cada carta vai trazer cada gênios em uma carta vai trazer um assunto para você. Eu particularmente aqui eu falo muito, eu trago essa situação dependendo
com crenças limitantes que faz a pessoa sofrer porque família pesa, né, cobra, né, e tem os amigos sofrem. Então tem tanta coisa que fala aqui nessa carta, tá? E a casa oposição é a casa 9 que tá em Sagitário. Aí tu vai ver lá, porque que a sombra, entre aspas, é a casa 9 e a casa de Sagitário. Porque primeiro, né, Sagitário tem uma meta. E às vezes pelo fato de Gêmeos ser tão... Ele não consegue traçar um objetivo, uma meta, e quer fazer tudo ao mesmo tempo, é onde ele se perde. Entenderam? Agora a gente vai para Câncer. Vamos lá, Câncer, deixa eu ver se aqui. Câncer com 2 de copas. Ai, que delícia. Câncer com 2 de copas. Cancerianos vão do dia 22 de junho até o dia 23 de julho. É o pertencer. O verbo aqui, a palavrinha de Câncer é pertencer. Eu sempre vou colocar para vocês o verbo, a palavra, porque é muito importante, tá? Para você se conectar ali com a energia da carta. Muitas vezes essa questão do pertencimento pega muito, né, canceriano. Então, é o fluxo das emoções, permite a limpeza e a saúde. É a água, né? Câncer tem todas as águas, é a primeira água do zodíaco, a gente vai falar sobre ele aqui. Então, Câncer fala do tradicional, às vezes tem a cabeça pequena demais, até por ser tão, né? Ali é ferro e fogo. Ao mesmo tempo que ele é protetor, ele pode ser possessivo, né? No relacionamento, nas coisas. A proteção pode se confundir com a posse. É sensível, mas extremamente sensível, ok? É astuto, mas pode ser manipulador. Por causa do quê? Por causa o jeitinho, às vezes, ali manipula as pessoas ficam ali com dor e tal. Pode ser manipulador, é tímido, às vezes pode ser indolente. Então, Câncer tem essas questões. Regente dele é a Lua. A Lua dá a volta em 28 dias, né? Tem um ciclo de 28 dias. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Engraçado, né? Saiu o 2 de copas, eu tava falando aqui pensando longe, vocês percebem quando eu penso, né, longe. Eu coloquei um post lá no Instagram falando 2 de copas, né? Então, as pessoas falam, né, carne e unha, alma gêmea, bate coração, 2 de copas. Pode estar em total sintonia, mas também o pau pega. Pau pega porque posse. Sentimento de posse, persuasão, né? As personalidades batem uma de frente aqui com a outra. Câncer, signo de Câncer, regido pela, né? Aqui tá Vênus, tá, gente, nesse tarô, mas ele é Lua. É que cada... E se vier, deixa eu falar, que nem nesse caso aqui, de você ter o conhecimento que Câncer, o regente dele é a Lua, né? E aí, de repente, apareceu Ai, gente, até fiquei agora na dúvida. Vamos tirar isso aqui a limpo, né? E aparece uma outra ou um outro planeta, alguma coisa ali. Você não tá ali por acaso, né? Você tem que falar um pouquinho sobre cada um. Deixa eu ver aqui. Câncer é a Lua. Tô doida? Não tô doida. Regente é a Lua, tá? Então, aqui nesse tarô tá Vênus. Você vai entender essa Vênus aqui, sua intuição vai falar quando aparecer as outras cartas ali, mas tu sabe que Câncer é a Lua, tá? É a água cardinal, ou a cardial, cada um fala de um jeito. São todas as águas que nutrem. Câncer carrega todas as águas. É a energia que brota através das emoções, é o que tem iniciativa emocional. Aqui eu vou te falar uma coisa, por isso que Câncer está regido pela Lua. Muda a Lua, essa maré enche, essa maré esvazia. Entenderam?
Por isso que câncer é câncer. Lindo câncer, né? Está na casa 4, tá? Que é a casa da família, do pai ou da mãe, né? Vai falar muito aqui nessa casa, ou com quem esteve menos presente na vida desse canceriano vai mexer com ele. Se foi o pai ou se foi a mãe, recebe essas águas, tá? Essa casa, eu não vou falar de astrologia, mas não vou falar de astrologia, senão a gente vai misturar tudo. Eu vou falar diretamente no tarô. Então é a casa, né, que rege a família, tá? Rege a família. Então, às vezes no relacionamento aqui, né, tem influência, depende das outras cartas, você sabe que tá na casa 4 e você vai ver em que contexto essa questão da família pega na sua leitura do tarô. A casa opositora é a casa 10, que tá em Capricórnio. Capricórnio, lado sombra, vamos dizer assim, desse canceriano, né? É a casa opositora. Vai lá ver como é que isso mexe com esse canceriano, eu sei. Quem é Capricórnio não é fácil, né, meu amor? Pega ali uma pessoa que, se Capricórnio entende ali que tá manipulando ou tá mimimi, mamamá, mimimi, o bicho pega, né? Tu vai lá ver. Vamos ver Leão? Leão, leão, leão. És o rei da criação. Vou pegar uma carta para Leão aqui. Leão, leão, leão. Leão tá aqui. Leão com 6 de paus. Tinha que ser, né? Eita, Lele, olha aqui que linda. Bem leonino esse 6 de paus, né? Ó, ó. Quando a gente for falar de 6 de paus, você vai ver o que é. Leão e Júpiter. Júpiter. Peraí, eu vou cortar um pouquinho que eu vou atender uma pessoa que tá chegando aqui e já volto. Peraí. Voltando aqui, já aproveitei, enchi meu copinho com água. Então vamos lá. Nesse tarô, ele tá com Júpiter, tem um porquê. Na hora da leitura você vai identificar, vai saber. O significado de Júpiter tá lá na leitura dos arcanos, tá? Quando eu ensino os arcanos maiores. Quando eu falar de planeta, vocês sabem, tá? O Sol. Leão é domiciliado no planeta, no astro Sol. Né? Tem os planetas, a Lua e o. Não vou entrar em méritos de astrologia aqui também, senão vai ficar muito grande a leitura, a aula. Cabe aí a curiosidade de cada um, né? Então, Leão traz o astro Sol. O que é o Sol? É a essência de Leão. Olha aqui. Essa carta já fala, né? A gente vai falar sobre a carta nos arcanos menores. Então, Leão fala da nobreza. Da nobreza, gente. A palavrinha de Leão é nobreza. Caráter, né? O ego, quando o ego não inflama. Esse sol que às vezes ele arde, queima, às vezes ele aquece o coraçãozinho. Então traz essa energia solar aqui no signo de Leão, tá? Então Leão vem falando, Leão gosta de manter, ele se mantém em estado constante de energia, força, atenção e poder, tá? Pode ser egocêntrico, gosta de brilhar. Aqui cabe um parênteses para vocês pesquisarem o que é uma pessoa egônica e o que é uma pessoa egocêntrica, para vocês entenderem a diferença, tá? Ele é protetor, mas ao mesmo tempo pode ser possessivo. Ou desculpa, falei aqui, estava lendo, esquece essa parte. Você estava falando de câncer. Ele é orgulhoso, mas ao mesmo tempo é o cara que se acha. Ainda mais aqui, 6 de paus vencendo uma batalha, ganhando os louros da vitória, o reconhecimento. Ele pode ser aqui, né? Estar orgulhoso, pode se achar, tem onde cabe o ego aí, né? Ele pode ser líder, ao mesmo tempo ele é uma pessoa tirânica, né? Ele pode ser tirânica, de onde que eu tirei isso? Gosta de ser o centro das atenções, às vezes até pendura tal da melancia no pescoço para se mostrar, tá? Não tô julgando o leonino aqui, pelo amor de Deus, eu tô falando das características,
né? Porque o lado dos signos é muito importante. Se ele estiver alinhado, ele é de um jeito. Se ele estiver desalinhado, é de outro. Nosso lado luz e o nosso lado sombra. É que as pessoas gostam de sempre ver só o lado luz, né? Mas existe o lado sombra de cada signo, de cada um de nós. Não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. Tá bom? É afetuoso, mas ao mesmo tempo possessivo, é arrogante, traz alegria, espontaneidade, mas também traz a vaidade, tá? O elemento dele é o elemento fogo, é o fogo fixo, né? É o fogo do sol, tá? Que dá vida, que dá forma, tá? É um fogo que, nesse sentido, traz para Leão a maneira como ele conserva a personalidade dele, né? A firmeza pessoal. Vamos colocar ali, você acende um fogão, a chama do fogão você regula. Se quer alta, se quer média, e você vai fixar ali para fazer um cozimento, tá? Então é nesse sentido que eu falo do fogo fixo, nesse exemplo. Está na casa 5, a casa da autoexpressão, que essa casa fala da educação, das publicações, das crianças, né? Os prazeres da vida, das criações artísticas. Essa casa fala disso. E a casa opositora está em Aquário, na casa 11. Pois então. Eu não vou falar sobre essa casa 11 aqui. Está ali em Aquário, você vai ver como é que esse Aquário, essa casa 11, reflete em Leão. Eu não, é isso, gente. A gente está numa aula de estudo, de busca, de conhecimento. Então, tu vai buscar saber o que diz aí, tá? Com esse lado sombra aí. Virgem. Vamos a Virgem agora? Vamos ver Virgem aqui. Não peguei nenhum Virgem. Não peguei nenhum Virgem. Ai, Andréia, tu tem umas coisas. Vamos lá, vamos procurar uma carta de Virgem com 9 de ouros aqui, ó. Eita, Lele. Não podia ser outra carta melhor. Olha essa carta aqui. Bem virginiano, né? Tá vendo? Que linda essa carta. Ai, André, o que significa tantas cores? O que significa isso tudo? Aqui traz Vênus, né? Só que Virgem ele é regido por Mercúrio. Mercúrio que leva aí 60 dias para dar volta no Sol. Tô colocando porque eu já falei sobre esse tempo, né? Aí você vai ler Virgem, né? Que é domiciliado em Mercúrio. Aqui tá Vênus, mas ele é Mercúrio. A letra regente é Mercúrio. Número 9, o que significa o número 9? Então, tudo isso são informações que eu já passei para vocês aqui, tá? Virgem fala de eficiência, tá? Eficiência. Produtividade, gosta de ser útil, é gentil, aberto para ver e fazer o necessário para administrar a vida de forma saudável e atenciosa, tá? Virgem é perfeccionista, mas ao mesmo tempo ele pode ser workaholic, né? Ele é prático, mas ao mesmo tempo ele pode ser árido, sem sal nenhum, por ser prático demais. É crítico, e a crítica dele às vezes pode levar ao sarcasmo. É estudioso, né? Mas às vezes é ali, né? Demais. Não sei se cabe eu falar, se eu posso falar aqui no vídeo a palavrinha, né? Introspectivo, mas às vezes não é muito a ponto de não se arriscar. Se segura ali para não se arriscar, tá? Então, Virgem fala da precisão, do plantar, do detalhe, do foco, né? Então, por isso que Virgem traz essa carta aqui no 9 de ouros, que é a pessoa que colheu através de muito esforço, merecidamente, os frutos do trabalho, né?
Então, o Virgem é terra, terra é ouro, é a terra mutável, a terra que traz a energia da areia, que entra nos mínimos espaços, né? A terra que se adapta, sempre buscando aperfeiçoamento, né? Então, terra é essa terra que entra nos detalhes, né? Nos pequenos espaços, é a terra mutável. Está na casa 6, que é a casa da saúde, né? Essa casa 6 fala dos empregados, tipo de relacionamento, tipo patrão e empregado, né? Então, é uma carta que muitas vezes é uma casa que fala de prováveis tipos de doença que pode atingi-lo. É a casa da saúde, né? Então, às vezes, pelo fato desse virginiano ser de uma maneira, às vezes muita coisa pega na saúde, né? Uma somatização das coisas afeta a saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente sabe que tudo vem no corpo da gente através do corpo sutil e aí, né, se manifesta no nosso corpo físico. Então, essas energias, às vezes, dos virginianos são tão assim, perfeccionista e tal, que pode pegar. Por isso que aqui carrega, né, a pomba da paz. Você vê, né? Olha que loucura. Virgem é regido por Mercúrio, tá? E aqui nós temos nessa carta Vênus, porém ela tá segurando uma pomba. A pomba é símbolo do mensageiro, né? Pomba, lembra do pombo correio e tal? Tá trazendo aqui na... Por isso que a gente tem que se atentar nos detalhes da carta, né? O que é leve traz, a mensagem, por que Mercúrio tá no signo de Virgem, tá? E a casa da oposição é a casa 12 em peixes. Por que, André, a casa 12 em peixes? Pois então, o que é a casa 12? É a casa da transcendência, é a casa de como que toca as pessoas, né? Então, como é que isso acontece? O lado sombra de Virgem na casa 12, casa em peixes. Ok? Agora a gente vai para Libra. Vamos pegar a Libra aqui? É muita coisa, né, gente? Eu sei que é muita coisa, muita coisa. Vamos pegar uma carta de Libra aqui. Uma carta para Libra. Onde está Libra? Libra com a cana da justiça. Próprio Libra aqui, né? Você sabe que, olha aqui, no zodíaco, esse signo é o único signo que traz um elemento, né, um objeto. Vocês sabem por quê? Procura saber na Cabala. Então, a Cabala isso aqui explica, tá? Porque que Libra é o único que traz um objeto mesmo. É para te dar curiosidade mesmo, para vocês ir atrás para saber. Libra. Libra traz a palavrinha charme. Libra é regida por Vênus, né? 225 dias. É um outro tipo de Vênus aí. Libra traz ativa a capacidade de ponderar e examinar as coisas de forma lógica. Libra vai do dia 23 de setembro a 22 de outubro. Eu não sei se eu falei de Virgem, dos outros signos, mas se eu não falei, vocês buscam, se não é difícil vocês acharem, né? E é diplomata, às vezes é até demais, É social, mas às vezes ele pode ter um lado ali hedonista também. É charmoso, mas pode ser manipulador, tá? É indeciso, e aí também às vezes Libra aí muda de opinião muito fácil para poder agradar outras pessoas. É de lua, Libra é de lua. Eu sou libriana. É cortês, mas às vezes até vira capacho. Tem um lado artístico muito forte de Vênus, né? E nesse lado artístico aí, pode ser que no lado sombra ele possa ele achar que o seu senso de estética é melhor do que de todo mundo, ok?
engajamento com os outros é muito, né? A delicadeza com que cativa as pessoas, sabe? É muito libriano. Ele tem é o ar cardial. Então, é a busca, é a brisa, é o ar da brisa, aquele ar que toca suavemente, o ar que não pode ser guardado, né? Ao mesmo tempo, ele pode virar um tsunami. Uhum. É o ar que interage, tá? Que interage. Traz a iniciativa ao lidar com o outro. Olha aqui. Olha lá a tempestade lá atrás, as cores. Tá vendo como, dependendo do que tá saindo em volta, essa carta fala muito? Não só o arcano da justiça em Libra, mas agora você sabe por que tem essas nuvens carregadas lá atrás, né? E aí tá na casa 7 que eu falei, que é a casa do casamento, a casa da relação do indivíduo com o público, né? Qualquer tipo de relacionamento entre duas pessoas cabe nessa casa 7. O lado opositor está em Áries, que nós já falamos de Áries, né? Como é que esse lado sombra acontece aí nessa casa 1 de Áries? É justamente, né? Eu sei que é lá, tal. Tu vai ver aí, ok? Vamos agora a Escorpião. Escorpião, regente é o planeta Marte, tá? É o planeta Marte. Olha que interessante essa carta do 5 de copas na casa de Escorpião e com Marte. O que significa isso? Olha isso. Sabia que Escorpião às vezes entra numas assim por causa dos recolhimentos, o que guarda só para ele, às vezes as iniciativas, falta de iniciativa porque guarda muita coisa dentro dele. Então, nossa, essa carta aqui fala muito de Escorpião. Então, Escorpião traz a palavrinha transcendência. Transcendência. Tá? Se conecta com os níveis mais profundos da alma e elevados da conexão espiritual. Não é à toa que ele está na casa 8, né? Então, o Escorpião é do dia 23 de outubro ao dia 21 de novembro. É misterioso, ao mesmo tempo que ele é misterioso, ele pode ser esquisito. Ele é intenso demais, mas às vezes eles forçam a barra e aí dá nessa zica aqui, ó, né? É sexy, mas ao mesmo tempo vulgar demais. É líder, mas ao mesmo tempo pode ser tirânico. Ciumento, mas pode ser possessivo. Determinado, mas pode ser aquela pessoa dogmática, sabe? Por isso que às vezes cai nesse 5 de copas aqui, ó. Entendeu? Na sofrência. Por isso. É o elemento água, mas é água fixa. É a água dos poros, o iceberg, o gelo. São os segredos da semente para brotar. É a água que mantém sensações, intuições, sentimentos. Não é à toa que ele é do signo de Escorpião. O Escorpião, ele transita tanto pela água como pela terra. Tá na casa 8, né? A casa da espiritualidade, das heranças, da regeneração. Vai pesquisar mais sobre a casa 8, que tem muita coisa. Vou até falar para vocês, porque eu acho a casa 8 a casa mais rica que tem, sabe? Do mapa. Deixa eu achar aqui a casa 8 para dar uma lidinha para vocês sobre a casa 8. Ah, não, eu vou direto ao índice, né? Casa 8, página 234. É uma casa, gente, que vocês não estão... A casa 8, ó,
os instintos, os desejos ocultos, a segurança interior, o poder pessoal, a sexualidade, as experiências de cura e transformação, de investimentos financeiros, de bens e posses obtidos por meio do contato com o outro, temas tabus, experiências iniciáticas, as crises da vida, a reconstrução do ser, o luto e as perdas, a capacidade de regeneração. A casa 8 é tão temida e incompreendida quanto o signo que se associa a ela, Escorpião. Ela representa a área da vida em que experimentamos transformações profundas, sendo simbolicamente associada à morte. Porém, devemos pensar não na morte física, e sim nas várias mortes simbólicas que todos sofremos no decorrer de nossa experiência. Todos já vivemos experiências transformadoras que funcionaram como verdadeiros divisores de água, fazendo-nos emergir transformados, renascidos. É muita coisa para falar. Gente, é assim. Tem a lição espiritual. Gente, é demais. Tá vendo como é que cabe a essa carta dos 5 de copas? E quando você entrar no jogo, tu vai entender muito bem o que significa esse 5 de copas com essa carta de escorpião. Pois então. A sombra, a casa opositora, está em touro, tá? Em touro. Vamos agora a Sagitário. Adoro Sagitário, adoro. Arcano da temperança. Né? Aqui nós temos Sagitário, ele trouxe a letra hebraica dele. Não vou falar de letra hebraica aqui, senão tá lá no vídeo dos arcanos, tá? Sagitário, o regente é Júpiter. Ok? Júpiter leva 12 anos para dar a volta ao Sol. Eu falei de Júpiter também no Arcano do Imperador, falei bem sobre Júpiter. Então, Sagitário tem a palavrinha expansão. Ele é aberto e tolerante. Às vezes, ele vai do dia 22 de novembro até o dia 21 de dezembro, tá? É um signo otimista, mas às vezes exagerado. É explorador, mas às vezes não para em lugar nenhum. Muito filosófico, mas às vezes dogmático. Idealista, mas às vezes só as ideias dele que contam. Autoconfiante, pode também ser se achão demais. Atlético, ou então pode ser totalmente desengonçado. Traz a esperança, a fé no futuro e o interesse em ir muito, muito longe, né? Então, aqui nesse sentido, Sagitário já traz, né, o arco e a flecha. Ele mira o alvo e sai. Aperta que eu espirro. Ele é assim, tá? Não gosta de ciúme de jeito nenhum, mas você vai ver lá sobre Sagitário. E, né, eu não vou falar sobre o glifo de Sagitário, mas tem aí, né, a matéria, né, o que é a cruz e a seta, né? A seta é a indicação para onde ele quer concretizar mesmo, que é a matéria, né? Mas, nossa, gente, é que eu quero, parece que vem tudo para falar para vocês. Mas vamos com calma, Andréia. O elemento é o fogo mutável, é o fogo das estrelas, a energia instintiva, fervorosa, verdadeira, né? Sagitário gosta muito de viajar, de conhecer culturas diferentes, sempre atrás das metas a serem atingidas. É o fogo mutável. A casa é a 9, a casa dos horizontes expandidos. É a casa que rege lei, religião, viagens longínquas e pensamentos filosóficos do indivíduo. A oposição dele está na casa 3, na casa de Gêmeos. Ai, quando tiver bastante gente aqui, dá pra gente fazer uma live, né, pra discutir tudo isso. Ai, veja a hora de ter algumas pessoas interagindo assim pra gente falar sobre esses temas que eu adoro. Então vamos agora a Capricórnio. Capricórnio já vem com o arcano aqui do explosivo. Muito, né? Explosivo nesse caso com Capricórnio. Fala do tangível, da vida material, eu não falo o nome dele aqui, tá? Eu falo explosivo mesmo. No sentido desse arcano, a gente vai falar dele lá. Vocês vão ver lá. Que às vezes ele tem N significados, mas no sentido de Capricórnio, traz nesse arcano aqui, antes da gente falar de Capri,
fala da vida material mesmo, né? Da construção, da pessoa se relacionar totalmente com o trabalho, com o dinheiro, né? Então aqui, Capricórnio. Quem é o regente de Capricórnio? É Saturno. Saturno, regente de Capricórnio. Você vai entender sobre Saturno lá, quando eu falar sobre Saturno lá nos vídeos. Então, é o regente ali. Capricórnio traz a palavrinha consciência. Consciência. É um signo que traz a personalidade da pessoa ser constante, devotado, dedicado e muito determinado. Quando quer uma coisa, Capricórnio, meu Deus, por isso que ele tem, né, o símbolo do bode no ser, né, andando ali. E Capricórnio, quando ele quer subir a montanha ali, quer galgar, ele quer ter uma coisa, ele vai fazer de tudo para alcançar aquilo. Nem que ele tem que ter 2 trabalhos, ele quer comprar um sapato e não tem dinheiro para comprar o sapato, ele vai fazer extra, ele vai trabalhar com 2 coisas, mas ele vai comprar o sapato. Entendeu? É muito determinado. Então, Capricórnio traz muita responsabilidade, disciplina, ética e força de vontade, tá? Então, é ambicioso, mas pode ser workaholic também, demais. Às vezes, por ser tão prático, ele se torna sem sal. Ele é paciente, mas também ele é devagar, quase parando, tá? Calculista, mas pode ser manipulador. Orgulhoso, mas pode ser arrogante. Cauteloso, mas pode ser devagar até demais, né? E é um signo que tem muito respeito pelas pessoas mais velhas. Ele escuta as pessoas mais velhas. Ele busca sabedoria, tá? Eu falei, Capricórnio vai do dia 22 de dezembro a 20 de janeiro. A terra é a terra cardial, né? A terra das montanhas, a terra que molda, que dá forma lentamente e de forma visível, tá? É a terra do conquistar, do consolidar, do moldar, muito voltado ao trabalho. A casa é a casa 10, a casa do trabalho, da profissão, do status, do pai, da mãe, ou quem teve mais presente na vida desse capricorniano, tá? A oposição está em Câncer, na casa 4, ok? Então tá, vamos lá agora, estamos quase acabando. Vamos agora para Aquário. Aquário veio com a carta do 7 de espadas. Nossa, gente, no tarô mitológico, se você soubesse aqui, desse cara aqui que traz o 7 de espadas, é o... Como é que é o nome dele, gente? Esqueci o nome do cara. Começa com O. Esqueci totalmente. É muito pesada a história no tarô mitológico desse personagem aqui. Muito pesado. É uma carta muito pesada, sabe? No tarô mitológico. O 7 de espadas, a carta de Aquário, o regente é Saturno, tá? Saturno, senhor dos karmas, Saturno, dos desafios. Então, o aquariano aqui traz a palavra liberdade. Nossa, Aquário é totalmente livre. Livre, quer ser livre que nem um passarinho, né? É o indivíduo que se conecta ao novo, ao conhecimento que quer ver. Ele vê o mundo através dele, entendeu? Então, é o conhecimento que ele quer ver no mundo. É muito ligado à astrologia, não, à tecnologia, tá? Então, o Aquário vai do dia 20 de janeiro ao dia 18 de fevereiro. A palavrinha é liberdade. É muita amizade, fraternidade. Aquariano é assim, sabe? É humanitário, é amigo, mas às vezes ele pode ser impessoal. É visionário, mas às vezes ele quebra o status. É original, mas às vezes pode se tornar esquisito. É excêntrico, às vezes é extravagante. É social, mas ao mesmo tempo se distancia da família. E traz muito respeito às diferenças. Muito, muito, muito.
tá? O elemento é o ar fixo, é o ar das montanhas, o elemento é o ar fixo, o ar das montanhas, da semente que expressa e se materializa, que sustenta ideias e diferenças. Imagina, né? Então, a sementinha ali brotou, é o ar que ajuda, né, a se sustentar. É o ar fixo, o ar das montanhas, a semente que expressa e materializa, sustenta as ideias e diferenças. Você sabe que isso é uma frase hermética, né? O tarô tem muito de hermetismo, sabe? Às vezes a pessoa quer escutar aquilo, A mais B, depois vem o C, né? A, B, C, D, né? E, F, G, H. Oráculo não, oráculo ele te faz você pensar. Às vezes numa leitura, gente, vocês vão falar coisa que nem vocês mesmos vão entender. É impressionante, isso acontece. Você vai lendo, fala, que sentido que tem nisso? Que sentido? Essa pessoa não vai gostar de escutar disso. Aí a pessoa fala, exatamente isso. Entendeu? Então, esse ar das montanhas. Está na casa 11, a casa da vocação, tipos de amizade, de desejos mais profundos, e a casa opositora está em Leão, na casa 5, ok? Peixes. Peixes, eu peguei aqui o arcano da lua. Eita. Peixes é regido por Júpiter, tá? Júpiter. Peixes traz a palavrinha aceitação. Ele é do dia 19 de fevereiro a 19 de março. Aceitação. O cidadão de peixes, às vezes, ele tende a desacelerar o ritmo da vida dele e, de repente, ele entra numa dimensão diferente. É tipo Scooby, né? Lá no Big Brother. Ele desacelera e entra numa dimensão bem diferente, tá? É intuitivo. Às vezes, ele é uma pessoa que não tem limite com outras pessoas. A pessoa muito psíquica, caridosa e às vezes até se doa demais sem pedir nada em troca. Ele pode ser sensível ou pode ser extremamente sensível, tá? Às vezes ele é muito artístico, mas também tem um lado de falta de praticidade. Ou ele é místico, ou ele pode viver no mundo da lua, totalmente no mundo da lua. Tem muita fé, uma conexão com uma dimensão superior. E tem muito isso, né? É a casa da transcendência, eu vou explicar para vocês. Traz a simplicidade, o desprendimento e entrega à vida, tá? É a água mutável, é a água da evaporação, né? O ar é a água da consciência formada por brumas de sentimentos que afeta e que toca. Delícia. Sentimentos e sensações em eterna mutação. Peixes traz essa água, que eu falo que é a água do sereno, aquela brisa, toca suavemente as pessoas, sabe? Que vai tocando, você entra assim, você fala, tá serenando, aquela brisa, não é brisa, aquela água de sereno, brisa é o ar, né? Aquela água do sereno que toca, que vai tocando, tocando, tocando. Ah, é linda, né? Tá na casa 12, que é a casa da transcendência. É a casa do karma. É a casa do pagamento de dívidas, da casa das limitações, tá? Dos segredos, do misticismo, intuições. É a casa que fala de hospital, né? Fala de psiquiatrias, hospitais mentais, é o arcano da lua, né? A lua, num contexto, numa leitura de tarô, pode levar uma pessoa que tem essas situações, tá? Depois a gente vai falar sobre o arcano. Hospitais mentais, ou então fala de pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Sabe assim?
Tem muito essa coisa, muitos piscianos cuidam dessas pessoas que são marginalizadas, que a sociedade, sabe? Por isso que ele é o que toca, né? A água que toca, tá? Casa opositora é a casa 6 que está em Virgem. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, né? Não me aprofundei muito, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Então, vamos pesquisar, vamos estudar, né? Então, é bem por aí, tá? Vamos ver se a gente faça um vídeo sobre a lua, né? Para explicar a lua em peixes, lua nova, lua cheia, lua não sei o que lá, nos signos, para vocês conseguirem entender também como é que isso acontece. Vamos ver se eu faço um vídeo aqui sobre lua, tá bom? Beijo, luz, gratidão, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.